Alô, meus amigos, alô, meus chegados, alô, meus irmãos, você que mora no meu coração e você é fruto das minhas preocupações, também é fruto das minhas orações. Você mora no meu coração, você está aqui dentro do meu coração. Esse canal foi feito para você, tá certo? Meu nome é Ed de Souza e nós vamos para o vídeo número 3, o vídeo que trata da Casa do Luto. A Casa do Luto. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre o desespero pela felicidade que todos os seres humanos possuem porque foram criados por Deus com necessidade de serem felizes. Toda essa série ela está intitulada como O Desespero por Vinho. Vinho na Bíblia significa alegria e felicidade. Efésios capítulo 5 afirma isso, que nós não devemos ficar cheios, não beber vinho, embriagar-nos com o vinho desse mundo, mas que ficássemos cheios do Espírito Santo. Então, vinho é uma representação do que seja felicidade, do que seja alegria. Por isso, nós estamos falando a respeito da casa do banquete, porque na casa do banquete é uma casa onde os homens frequentam. Nós temos dito que os homens estão frequentando em busca da alegria algumas casas. A casa do banquete, a casa do luto, a casa do casamento onde Jesus foi, a casa do Pai e a casa onde o Senhor levou aquele ferido para ser curado. 5 casas. Dentro dessas casas sempre há vinho, sempre há uma relação com o vinho, com uma alegria, e nós estamos discutindo e falando a respeito disso. Estamos hoje para falar da casa do luto. A casa do luto é uma casa muito importante. O luto representa a morte. É um evento importante em nossa vida. Salomão, o homem mais sábio do mundo e o mais rico, aquele que pôde experimentar tudo que podia ser experimentado debaixo da terra, debaixo do sol, com toda a sua sabedoria, com toda a sua expertise e com todos os recursos, Salomão empreendeu uma viagem em busca da alegria e da felicidade, que é a viagem que todos nós estamos fazendo enquanto nós estamos vivos. Todos nós estamos empreendendo também uma viagem em busca de felicidade e de alegria. Eu e você, todos nós estamos buscando. Isso é como se dissesse, nós estamos num banquete contínuo. A vida toda é um banquete contínuo. E Salomão diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa do banquete. Por que é melhor estar na casa do luto? Se você viu os vídeos anteriores, o vídeo que eu falei da casa do banquete, a casa do banquete ela é viciante. A busca pela alegria e pela felicidade faz com que os homens sejam como um pequeno ratinho que estão dentro de uma esfera e ele vai correndo atrás do queijo que está na sua frente. Enquanto ele corre atrás do queijo, o globo rola e ele vai com aquela sensação de que vai alcançar o queijo, mas ele nunca alcança o queijo. O queijo está a um passo das suas mãos, mas ele não alcança o queijo. A vida é como se fosse esse globo e nós somos como o ratinho. E a alegria é como se fosse o queijo. Nós nunca chegaremos lá, nunca. Debaixo do sol, sem Deus, nunca. Então Salomão chega e diz, ora, para que nós interrompamos esse ciclo de busca pela alegria insano e maluco, igual ao do ratinho, então é melhor estar na casa do luto. Porque na casa do luto, nós damos uma parada e refletimos sobre o que nós estamos fazendo, sobre o estilo de vida que nós estamos fazendo, estamos adotando. Ele diz, Salomão, no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 2, o seguinte, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois na casa do luto, se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Então, na casa do luto, existem 2 tipos de pessoas. Na casa do luto, existe o morto e existe os vivos. O morto está ali, o morto tem uma mensagem para passar e os vivos têm algo para refletir. O morto nos passa uma mensagem. Todos os homens terminam, todos os homens acabam, a vida de todos os homens termina de fato. Essa busca pela alegria, o desespero pela alegria, se nós não acordarmos, nós nos veremos no caixão frustrados. Então aquele morto é uma mensagem para nós
pensarmos e reconsiderarmos e considerarmos a respeito da nossa vida. Duas coisas se passam então na casa do luto. O homem é finito e os que estão vivos que fiquem espertos e os que estão vivos que tomem em consideração o fato da morte. Os que estão vivos precisam filosofar a respeito da vida e a respeito da morte, verificar, perguntar, perquirir o sentido da vida, por que ele está vivo, se ele está atrás da alegria e da felicidade e ele não alcança completamente, o seu coração está intranquilo, ele deve refletir por que isso está acontecendo. Só na casa do luto se consegue fazer esse tipo de reflexão, porque na casa do banquete é só vinho, na casa do banquete é uma alegria que está se vivendo, mesmo que passageira, é uma alegria, é uma dose de prazer. E na dose de prazer você não quer ouvir sobre nenhum problema, e muito menos o luto. Mas o luto, graças a Deus, existe na vida humana. O evento luto foi pensado por Deus, foi permitido por Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23, o próprio Deus disse o seguinte: se o homem que acabou de pecar e que agora que está desconectado comigo, se este homem ele comer da árvore da vida, o que nós teremos? Nós teremos um pecador desconectado de mim para toda a eternidade vivo. Então não pode acontecer, ele não pode tocar na árvore da vida. Então vamos fazer o seguinte, vamos expulsá-lo desse jardim e ele vai deixar de tocar na árvore da vida. Ele irá morrer, ele vai morrer. E enquanto ele está vivendo essa vida de desconexão comigo, ele vai refletir, ele vai poder refletir sobre o que ele está fazendo quando ele começar a perceber a morte acontecendo em seu derredor. Eu espero que você perceba a morte em seu derredor, a morte em sua volta. A morte está convivendo conosco. A casa do luto está o tempo todo. O Covid, esse vírus, ele está nos lembrando como o homem é finito, como o homem passa, como o homem ele vai embora de uma hora para outra. O homem é finito e nós temos que considerar este fato e viver e pensar a respeito da vida. Foi sobre isso, foi numa casa especial que houve uma reflexão sobre o luto. E quem a fez foi Salomão e eu quero refletir com vocês sobre isso. Salomão levou-nos em Eclesiastes capítulo 12 para a casa do luto e lá refletiu conosco. Silêncio. Nós vamos entrar agora na casa do luto. Nós vamos encontrar agora alguém que foi enganado pelo vento. Silêncio. Ele tem aproximadamente 80 anos. Seu nome? Salomão. Sua idade? Velho. Ele viveu a vida e agora ele vai conversar com você e comigo, que somos jovens. Ele já tem 80 aproximadamente e está indo. Só que ele tem algo para dizer para mim e para você. Nós que vamos ficar aqui ainda vivos, pela misericórdia do Senhor. O que diz Salomão para nós jovens? O que diz Salomão para nós que estamos no vigor da nossa vida? O que diz Salomão? Será que ele vai dizer, vive a vida, jovem? Vive a vida, experimente o que você pode experimentar, gaste o que você tem, gaste todos os recursos que Deus te deu. O que Salomão dirá para nós próximo da morte? Ele fará uma reflexão sobre como foi a sua juventude, o que ele fez com os anos que Deus lhe deu. E essa é precisamente a pergunta que eu faço para você. Quais os procedimentos, o que você tem feito com os recursos de vida que Deus te deu? Bem, Salomão faz algumas considerações, ele diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude. Jovem, alegra-te na tua juventude, recreia-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Recreia-te
o teu coração nos dias da tua mocidade. É isso aí, jovem. É isso aí. Alegra-te e recreia-te. Não é isso que você quer? Alegra-te e recreia-te. A vida não é isso? Tá bom, vamos lá. Anda pelos caminhos que saciam e que satisfazem o teu coração. Anda por esses caminhos que saciam e satisfazem o teu coração. Tudo bem? Você quer? Vou te deixar aí. Vai lá. Sabe, porém, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Vai lá, jovem, manda ver. Vai lá, você que ainda está na flor da idade, manda ver. Você que ainda não é idoso, que você não está ali já cansado. Vai lá. Vai lá, faz tudo que você pode fazer. Salomão adverte, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A juventude e a primavera da vida, como vivida pelas pessoas dos dias de hoje, pelas pessoas que estão desconectadas de Deus, é pura vaidade. Pura vaidade. Por isso, ele diz, jovem, fique esperto. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Que dias são esses? É o dia da velhice, é o dia do cansaço. E cheguem os anos dos quais dirás, eu não tenho neles prazer. Jovem, eu tenho 55 anos, ainda me sinto jovem. Você tem 15, tem 20, tem 12, tem 30, 40, você é um jovem. Aqui é dito o seguinte, chegarão anos que nós cansaremos, nós não teremos prazer nesses anos. Por quê? Porque são os anos da nossa proximidade da casa do luto. À medida que nós nos aproximamos da casa do luto, as coisas ficam mais difíceis. Fica mais difícil viver. Fica mais difícil manter-se vivo. Então, tudo que você tiver que fazer em relação aos propósitos eternos e duradouros, faça enquanto você é um jovem. Faça enquanto você pode fazer, antes que venham os dias complicadíssimos. Diz assim, dias que não se tem prazer. A minha mãe, ela faleceu alguns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. A minha mãe queria viver. Ela sofreu de um processo degenerativo e ela foi perdendo os movimentos e a fala pouco a pouco. A minha mãe estava com o seu cérebro 100% funcionando. Fisicamente, cansando-se e perdendo o funcionamento de muitos órgãos do corpo. Muitos órgãos do corpo. O movimento, a fala, a mastigação, o intestino fazer seu processo. Ela foi perdendo. E a minha mãe estava com o seu cérebro 100% intacto. Então, um corpo morto, um corpo morrendo e uma mente intacta. Minha mãe não queria mais, ela estava cansada de viver dentro de um corpo que não mais correspondia aos seus sentimentos interiores, de viver, de ser para Deus e de fazer. Minha mãe, ela cansou. Ela cansou. E o desejo dela era o descanso, não era a morte, era o descanso, como será o desejo de todas as pessoas que estão cansadas próximas à morte. Ela cansou. Aqui é dito que Salomão não tinha prazer nesses dias. A velhice são dias difíceis. Os velhinhos sabem disso. Os idosos sofrem com solidão e sofrem com o fato de já não mais poderem correr atrás das pessoas, dos netos, desempenhar os fatos da vida. São dias dos quais seria bom, muitos dizem, que fossem abreviados para que eu encontrasse logo com o meu Criador e despido dessa casa terrestre, desse corpo que morre. Então, Salomão diz, antes que isso aconteça com você, acorda. Ele diz assim, antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, porque nós somos como uma galáxia, nós somos como um planeta nós temos sol, nós temos estrelas, nós temos a lua, nós somos um satélite para iluminar, mas antes que tudo isso apague,
né? E tornem vir as nuvens depois do aguaceiro, ou seja, aí vem nuvem para enegrecer o final da minha vida, escurecer. No dia em que tremer os guardas da casa aqui são os braços, nossos braços hoje são fortes e são braços que podem trabalhar para Deus. Mas no dia que esses braços já não estiverem mais trabalhando, mas estiverem cansados e se curvarem os homens, outroras fortes, porque os homens ficam fracos, se curvam, e as tuas pernas cessarem, e as tuas pernas ficarem curvadas e você já não mais poder andar e visitar alguém e ir para um lugar para louvar o Senhor, no dia que as suas pernas não cooperarem mais, no dia que os dentes da sua boca estiverem já caindo, diminuindo, porque nossa velhice nós vamos perdendo os dentes, e hoje nós podemos nos alimentar junto com os irmãos, nós podemos comer, nós podemos ir aos lugares junto com os irmãos e ali manter uma festa da alegria, uma festa do amor. Mas no dia, antes que cheguem os dias que você não tenha mais dente, porque você pensa que os dentes não caem, eles caem por já serem poucos, você não consegue mais mastigar. No dia que se escurecerem os olhos, os teus olhos nas janelas e você começar a ficar cego, já não começar a ler, não pode mais ler, não pode mais ver uma pessoa, não pode mais ver o rosto de uma pessoa, de pessoas que você ama, de pessoas importantes na sua vida e até dos incrédulos que precisam pregar o Evangelho. No dia que você não puder mais ver essas pessoas, antes que isso aconteça, jovem, acorda, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E os teus lábios, no dia que os teus lábios, com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em voz alta e você não pode mais cantar, no dia que diminuir o volume da tua voz, antes que cheguem esses dias, lembra-te do teu Criador, lembra-te na tua mocidade. Como também quando você temer o que é alto, que você vai se espantar com o que é alto, porque os velhinhos têm medo de altura. E hoje nós somos radicais, nós não temos medo, nós somos fortes, a nossa mente ela está preparada para lidar com as adversidades, lidar com o medo, e nós podemos lidar com o medo para enfrentar Satanás antes que nós comecemos a ficar medrosos por causa da idade, jovem, ou você que tem 50, 30, 20, 40, lembra-te do teu Criador nestes dias, tá certo? Antes que se rompa o fio da prata, porque a vida é ligado ao outro lado por um fio, chama-se o fio de prata. Então a nossa vida está ligada, a nossa vida física está ligada à outra vida, ao mundo dos mortos, por um fio, chama-se o fio de prata. Antes que se rompa o fio de prata, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Vaidade da vaidade. Fugacidade da fugacidade. A bolha das bolhas, tudo é bolha. E esta vida sem o Senhor é bolha. Então, antes que a morte chegue até você, antes que os dias da morte se aproximem de você, você precisa viver da maneira mais valorosa possível. E eu quero terminar dizendo com um conselho do apóstolo Paulo para todos nós jovens. Jovem, disse Paulo para nós, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Há lucro na morte, porque quando nós morremos, nós nos encontraremos com o Senhor. Há lucro na morte, mas o viver não pode ser gandaia, não pode ser desleixo, não pode ser devassidão, não pode ser uma vida desconectada com Deus, de jeito nenhum. Enquanto nós vivemos, enquanto estivermos com força, nós viveremos para Cristo. E nós viveremos Cristo, nos conectaremos com o próprio Deus. Esta é a palavra de Salomão para você. E já sabe o que fazer. Por favor, faça que esse canal cresça. Se inscreva, compartilhe, clique no sino das notificações para você receber mais vídeos.
compartilhe comigo, comente comigo, se inscreva e vamos espalhar essa palavra para todas as pessoas. Deus abençoe você.